Olá, investidores. Espero que esteja tudo bem com vocês. 18 horas e 16 minutos, na realidade 19 horas e 16 minutos, horário de Brasília, né? A gente vem aqui fazendo algumas considerações, entre elas nós vamos falar sobre a Vale do Rio Doce, né? A Vale que em 2024 enfrentou muitos problemas com a desaceleração da China, né? E teve um impacto muito forte, né, sobre as incertezas que estavam sobre Mariana, né, e Brumadinho, que foram só ficaram mais claras no final do ano, né, em que a Vale, de fato, né, chegou a um acordo, né, e resolveu a questão. Né. Em 2025 vai ser um ano de mais desafios para a Vale. Nós vamos ter ali, né, segundo a própria reportagem da Suma Investimentos, né, que nós temos aqui no dia 8/1, que sendo a data de ontem, né, em algumas análises da XP Investimento do Itaú BBA, né, a XP avalia que a Vale está subvalorizada, né, que a relação do preço do minério de ferro atualmente negociado está abaixo de $60 a tonelada, que implicaria num desconto de 41% em relação ao mercado à vista. Né? O Banco do Brasil não, desculpa, o Itaú, da BBA também, aponta que a mineradora está no top pick do setor, ressaltando que tem um valuation atrativo e uma forte geração de caixa. E isso é uma verdade, a Vale é uma forte empresa que tem gerado um grande caixa, ela tem pago aí 8% de dividendo yield no ano, tá? E ainda tem um fluxo de caixa de 9%, fluxo de caixa que também aumentou consideravelmente, né? Se levarmos em consideração que a Vale ela não tem mais a questão do pagamento provisionado de Brumadinho e Mariana, né? Mas quais seriam os principais desafios da Vale? A Vale ela precisa descentralizar um pouco mais essa iniciativa de minério de ferro para a China. Tá? Nós temos aí uma Vale que hoje ela é muito forte nessa expectativa de investimentos para lá. Tá? Segundo dados que a gente tem também, que a gente encontra lá no site Stato Invest, nós temos ali a Vale ainda tem um ROI, né, que é um retorno, né, a média, o valor de retorno para os investidores ainda em 22,31%, é uma correção do capital dos investidores, né? E tem ali, né, os índices de dividendo yield variando entre 10,45. A Vale é boa pagadora de dividendos, isso é um fato inegável. A Vale pagou no dia 11 de março de 2024 2,73 de dividendos, pagou em agosto do ano passado 2,09 e pagou em dezembro, né, 0,52. A Vale pagou 3 vezes ao ano dividendos e já tem, né, já a perspectiva de provisionamento de juros ao capital para esse início desse ano. Se não me engano, vai pagar em março. Né? O problema da Vale vai ser essa volatilidade que vocês vão ter que acostumar a tê-la. Né? Investidores de minério de ferro também tem um cenário não muito interessante no longo prazo, né? Visto que o minério de ferro no mercado internacional também vem apresentando quedas. Então, por exemplo, o Iron Ore negociado na China, hoje ele bate 751 yuan, né? Tá, hoje teve uma leve alta de 0,27, né? Mas no ano, nos últimos 12 meses, registra 21,93% de queda. Nesse mês, o minério de ferro chinês está com queda ali de 7,74%, e é nesse mercado que a Vale está incluída. Né? No mercado americano, o Iron Ore teve queda aí de 0,10%, nos 12 meses 30% de queda, e nesse mês de janeiro já com queda de 8,09. Empresas que são atingidas com essa desaceleração econômica da China, entre elas nós vamos também ter a Usiminas, Gerdau e outras siderúrgicas e outras mineradoras com essa situação. Tá? Tem dois pontos aqui que a gente teria que analisar para os investidores de Vale. Um seria o longo prazo, né? Aproveitar o potencial da empresa, primeiro, para reduzir preço médio das suas ações. Outro ponto seria interessante, seria fazer proteção com opções, tá? Seria uma opção interessante. Quando a gente fala de Vale, não se esqueçam que tem muito investimento que está vindo agora, principalmente em energia limpa, né? Então a gente tem a questão das baterias, tem a questão dos carros elétricos, tem a questão aí de
da própria Tesla aí colocando cada vez mais satélites no espaço para poder aumentar a sua rede aí de informações, principalmente na questão do setor de tecnologia e de internet. Então a gente vai ter aí cada vez mais exploração de minério de ferro, tá? Então seria uma situação a se pensar. Se não me engano, até a Vale tinha uma parceria para esse tipo de situação com a Tesla, né? No mais, né, nós temos ainda, continuando em commodities, nós temos aqui o Brent, né, que é onde está o petróleo negociado, inclusive da Petrobras. O Brent hoje, o barril de petróleo chegou a 77,26 dólares, tá? É uma alta de 1,45 no mês. O petróleo já subiu 7,06. Nos últimos 12 meses, tá? O petróleo volta a ficar positivo, 0,63, tá? Petróleo que passou ali um período muito forte de queda, né? Principalmente com a questão de produção global, né, e também com a saída, né, a redução do consumo, né, tanto dos Estados Unidos, mas principalmente da China, dando uma desaceleração nessa parte do petróleo, tá? As guerras também no Oriente Médio também com a calmaria que deu, eles também reverteram as suas especulações sobre o barril, e o barril ele teve aí uma atenuância, né? Teve aí um movimento mais controlado. Agora, forte mesmo está o dólar cada vez mais forte no mercado global, dólar ganhando do dólar canadense em 0,10% hoje, do dólar do franco suíço 0,10%, ganhando aqui da moeda do Chile aqui 0,59%, o dólar ganhando ali 0,01 em cima do dólar chinês, que é o yuan, o dólar ganhando sobre o dólar dinamarquês aí 0,17%, o dólar ganhando ali do dólar de Hong Kong de 0,03, o dólar está forte e o Banco Central teve que fazer uma investida muito grande para o dólar não chegar a bater mais de 6,50. Hoje o Banco Central ele entrou injetando 32,6 bilhões na economia, tá? Comprando, na realidade, vendendo dólar, né, para tentar segurar, né, e vai ser comum, né, esse ano o Banco Central ele vai injetar cada vez mais dólares para tentar segurar, mas o que a gente tem visto é que cada vez mais investidores têm abandonado o Brasil, principalmente investidores internacionais. Segundo dado que saiu do próprio Banco Central, foram 18 trilhões de dólares que saíram do Brasil, né, em investimentos, e fora que o Brasil foi perdendo, né? Isso acaba fazendo com que o peso da moeda, né, se torne muito forte. O Banco Central vai ter que fazer uns movimentos muito grandes para conter essa situação, tá? A Bolsa Brasileira subiu em virtude dessa intervenção do Banco Central. Nós tivemos aí um aumento da Bolsa Brasileira de 0,13, a Bolsa Brasileira se estabilizou em 119,781, e o dólar futuro teve queda aí de 1,20, hoje fechando a 6,05. Mais uma intervenção do Banco Central, a gente volta para a queda dos 5. Só que a minha pergunta é até quando o Brasil vai conseguir segurar esse dólar gastando dinheiro, tanto na esfera pública, com a dívida que nós já temos na casa de trilhões, tanto na esfera de investimentos, já gastando bilhões aí de injeção de compra e venda de moeda no mercado para reduzir a sua volatilidade, tá? Entre as maiores altas que a gente teve no Ibovespa, hoje a gente teve Minerva, né, subindo aí 5,79, mas a Minerva, uma atenção, né? Alguns dos frigoríficos já estão passando com problemas ali na Argentina, né? Carrefour ainda não se recuperou aí do risco de imagem que nós tivemos aí, que o governo francês fez em relação aos produtores, né, brasileiros, né, subiu 2,41. Nós temos a Brava foi uma ação que nós falamos para vocês, que era uma ação que tem um grupo forte aí por trás, né, um grupo, se eu não me engano, de árabes envolvidos, né, e a Brava já subiu aí mais de 30% nesse período, hoje já sobe mais 2,13. E ela ainda está desfocada, tá? Ela ainda está um pouco desfocada, tá? Mas hoje a gente teve um grande volume financeiro também. Em Vale foi negociado 819 milhões de ações da Vale hoje. Na B3, tá? 551,7 milhões de ações, tá?
Cuidado com a B3. A B3 está passando por um problema muito sério em questão de recursos, a Bolsa Brasileira, em questão de receita, e uma expectativa muito forte que abra a Bolsa do Rio de Janeiro. Havendo isso, a B3, a ação, ela teria uma queda muito drástica em valor de mercado e com certeza mexeria com os investidores. Então é uma recomendação vocês não olharem muito a B3 esse ano. Petrobras ainda em alta. Commodity petróleo do Brasil está sendo hoje o petróleo é a maior via de exportação que o Brasil tem, superou a soja, né, uma das maiores vias de exportação, segundo o próprio site do Bloomberg, tá? Então o petróleo ainda é alta, petróleo brasileiro em alta, a Petrobras teve 424 milhões de negociação, depois Itaú 384 milhões e Ambev 278, tá? Então essas foram as movimentações que nós tivemos muito forte hoje no mercado. Tá? Sobre o aspecto global, nós estamos com alguns riscos, né? Principalmente riscos de declarações presidenciais. Nós temos aí o Donald Trump, né? Tentando ali transformar o Golfo do México no Golfo das Américas, né? Tentando ali unificar o México aos Estados Unidos, tentando unificar o Canadá aos Estados Unidos, já prometendo uma invasão na Groenlândia, que a Groenlândia era território americano, agora é território dinamarquês e quer esse território. E nós temos o Donald Trump também querendo o canal do Canadá. A verdade é, senhores, é que nós estamos com uma briga muito séria entre China e Estados Unidos. Estados Unidos já vai taxar a China em quase 60% dos seus produtos que são importados. A China hoje é o celeiro de comércio do mundo. O Brasil hoje negocia 130 bilhões de dólares com a China. Há alguns anos atrás, na época do Barack Obama, era apenas 9, tá? O Brasil já começa a ter muita negociação com a China e o mundo está se polarizando para essas duas situações, China e Estados Unidos. E do outro lado, nós temos o cachorrinho da China, que é a Rússia. A Rússia, querendo ou não, é um amiguinho da China que a China solta de vez em quando para fazer alguns tipos de anuância, algum tipo de provocação no mercado, e na realidade a Rússia ela também está perdendo aí mercado, está perdendo investimento, está perdendo poderio e nem tem mais tanto assim exército, população apoiando mais as invasões que nós temos na Ucrânia. Então a Rússia ela seria mais ou menos um estopim da China para tentar desviar a atenção do que está acontecendo no mundo, uma guerra bilateral de comércio entre China e Estados Unidos, que começou no governo do Barack Obama, deu uma estabilizada lá no Joe Biden, voltou muito forte no primeiro governo do Trump e agora vai retornar de novo. E uma das missões do Trump é tirar a influência chinesa daqui do nosso continente, principalmente, né, da América Latina, e isso vai mexendo ali do Panamá até o Brasil. Então, o mundo está muito polarizado, né? Polarização é um problema que a gente tem que olhar com os olhos mais de investidor, deixar questões políticas de lado, porque quando a gente trata de investimentos, a gente tem que olhar onde a gente está colocando o nosso bolso, né? Na questão dessa polarização, nós vimos uma coisa interessante, o ouro, o gold, né? Que na pandemia, o ouro que atingia ali na pandemia de 2021, o seu maior patamar ali, que era $2.000, o gold ele não parou de subir, tá? Em 2020, o gold ele chegou a $2.034, seu maior patamar. Em 2022, o ouro bateu de novo esse patamar, em 28 de fevereiro de 2022. O ouro voltou a bater esse patamar em 1º de maio de 2023. O ouro rompeu esse patamar definitivo no dia 20 de novembro de 2023. O ouro subiu e hoje ele está $2.669. Lembrando que ele já bateu um patamar máximo de 2.751. Ouro alto pânico no mercado. Ouro alto é incerteza, tá? Ouro alto ainda é medo. Então tem muita gente ainda com medo. Há um boato, né? Até eu mandei para vocês, né, que Covid teria voltado na pandemia. Na realidade, o que se teve foi uma preocupação lá na China, porque houve um aumento de surtos, né, por causa do verão deles lá, da mudança de temperatura, houve um aumento de surtos de doenças respiratórias. E a mídia internacional lançou como se fosse um aumento de Covid. Colocaram aí várias situações, pegaram ali um monte de reportagem de alguns brasileiros aí também falando, mas na realidade a China não está com esse pânico todo
não, tá? Isso é apenas uma situação de acompanhamento, as pessoas estão aí temerosas, mas na realidade o medo que o Covid gerou ali aquele push de atenção no mercado. Isso é uma coisa que a gente tem que saber separar, tá? A gente vai ficar acompanhando aqui, mas também recomendo que vocês acompanhem para que a gente não venha ter nenhum tipo de pegadinha. Quando a gente fala também do mercado, falando das criptos, as criptos, né? A Bitcoin, né? Desde quando eu voltei a retomar esse áudio aqui com vocês, acho que desde o dia 6 de janeiro, nós temos ali a Bitcoin caindo de novo. Bitcoin bateu 100 mil pontos, tá? 6, 7, 8, né? Hoje dia 9, 4 dias seguidos de queda. Bitcoin bateu 100 mil, né? Tá 92 mil hoje, queda de 2,69. Nos últimos 12 meses, 100% de alta. Nessa semana já caiu 4,85, no mês já caiu 4,71. Nesse ano já está registrando uma queda de 1,21, tá? A mesma coisa em Ethereum, caiu 2,91, a Binance caiu 1,05, Cardano 3,96, Solana 5,85, Ripple 4,03, Polkadot 2,79 e Polygon 2,99. Criptomoeda, gente, eu estou vendo assim como um estopim, né? Muitas pessoas estão fugindo dos seus países, principalmente de controle financeiro, para criptomoedas, mas você tem que ficar ligado que criptomoeda só vai ser seguro se você trabalhar através de carteiras tokenizadas, aquela carteira que você leva a sua carteira com você para onde você quiser. O cuidado dessa carteira é que se você perder, queimar o pendrive e esquecer em qualquer lugar, você perdeu todo o seu dinheiro, porque criptomoeda comprada através de instituições financeiras, você deixa rastro para pagamento de impostos, tá? E o governo vai pegar cada vez mais, não só o governo brasileiro, mas como o governo do mundo inteiro, esse rastreio dessas operações de criptomoeda, tá? Há uma situação que está acontecendo no mundo que poucas pessoas estão observando, tá? Desde a pandemia para cá, várias resoluções foram assinadas, tá? Pelo Banco Central Brasileiro, pela ONU, pelos presidentes de vários países, tá? Para maiores controles financeiros, e o Brasil, junto com vários outros países, se comprometeu a aumentar esse controle financeiro até para atender exigências da própria ONU, como exigências do GAFI, que é o órgão de controle contra a lavagem de dinheiro e terrorismo no mundo todo, que é sediado na França e tem uma sucursal aqui, um anexo aqui no Chile. Então, o que vai acontecer? Você, a partir de hoje, vai começar a ser controlado nas suas finanças. Antigamente, você tinha que justificar de acordo com a Lei 9.613 e a Lei 12.783, se não me engano, de 183, e a Resolução 3461 do Banco Central, que não está mais em vigor, mas os seus anexos lá, é que tudo que você colocar numa instituição financeira acima de 10 mil reais, você já tem que justificar a origem do recurso, né? Tem que justificar a origem do patrimônio. Vai chegar uma hora em atendimento às resoluções da ONU e do GAFI, que você vai ser obrigado também a justificar o que você vai fazer com o seu dinheiro. Ah, vou comprar uma casa. Por quê? Qual a finalidade? Isso aqui é coisas que estão vindo para o Brasil. Então não estranhe. Isso é um acordo feito com mais de 160 países, né? Esses mesmos países também assinaram para não ter mais moeda física, eles vão ter moeda digital, porque moeda digital é mais fácil, através de tokenização, você segurar o registro de todas as movimentações das pessoas de compra e venda de bens também, tá? Então, uma coisa que é para vocês começarem a ficar ligados, porque isso vai acontecer no mercado em breve. Um abraço, fiquem com Deus. Qualquer coisa, nós estamos aqui, eu e o Aldenor, para tirar todas as dúvidas de vocês.